Oi, gente, boa noite. A gente está aqui para discutir um pouco agora sobre prática e cotidiano. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para começar a falar um pouquinho sobre prática. Deixa eu ocultar aqui. Ocultar, controle está aqui. Pronto. Vendo isso? Vamos lá. Bom, gente, prática é algo que vai se dividir aí para a gente em quatro partes, tá? A introdução, os estudos da escola, estudos cotidianos e a prática na contemporaneidade. Prática é algo que acompanha o desenvolvimento da teoria curricular. Mas de que teoria a gente está falando, né? De que prática a gente está falando? E também, né, existe uma visão contra-hegemônica nos anos 60 acerca disso. Bom, como é que a prática ela acompanha o desenvolvimento da teoria curricular? Dewey é um dos primeiros a aproximar o pensar da vida prática e da experiência humana. Tá? Ele também vai afirmar que a escolarização ela só faz sentido se ela constrói condições para que os sujeitos resolvam problemas sociais. Outra vertente, que é o eficientismo tayleriano, né, entende que o mercado de trabalho é a última fonte, ou fonte última, para definir metas educacionais. A gente deve definir nossas metas em função do mercado de trabalho. Inclusive, é uma das coisas que aparecem como crítica à BNCC. E o eficientismo também, outra vertente, né, que coloca aí a prática em digamos, essa perspectiva, conferir eficiência e racionalidade é uma forma de legitimação que tem a prática por referência. Mas que prática é essa? Tá? É uma prática tayleriana que desconsidera o que acontece na escola ou é uma prática concreta que considera a interação dos sujeitos com o mundo real? Em 1960, houve uma visão contra-hegemônica que começou a entrar no debate, né, que vinha aí da abolição dos princípios comportamentais, né, de excessos empiristas e do quantitativismo. Quando a influência norte-americana por meio de projetos educacionais, o PSC, o BSCS, começa a entrar em crise. Bom, vamos lá. A gente começa, nesse sentido, colocando uma crítica à racionalidade tayleriana. O Tyler, né, não sei se sabem, já falei aqui bastante, que ele apanha demais, né? É apontada, tá, por Schwab, inclusive, com a frase o campo do currículo está moribundo, uma crise de relação entre teoria e prática. Então, essa crise de relação entre teoria e prática conduz a discussão para uma operação de modo quase prático, né, e eclético, em contraposição ao teórico, certo? Schwab é um dos que vai colocar a arte do prático como arte de deliberação, de tomar decisões. E, pelas mudanças educacionais e curriculares serem lentas e complexas, o Schwab, né, esse que acabei de mencionar para vocês, defende que cada escola tenha um grupo de professores responsáveis por desenvolver e rever currículos, coordenados ou por um especialista que faria parte dos profissionais da escola. Então, os professores eles têm um papel fundamental na construção do currículo, supervisionados por especialistas. Dessa maneira, o currículo ele tem que ser centrado na escola. E a escola ela pode pode contar com consultores periódicos, especialistas, sociólogos ou psicólogos da educação que possam contribuir nesse sentido na visão de Schwab. Né? E ocorre uma preocupação com a prática e com o professor reflexivo nesse período. Na Inglaterra, né, surge aí a noção de professor pesquisador, devido a Lawrence Stenhouse, tá? E a principal crítica do Stenhouse se dirige à perspectiva acadêmica de currículo, aquela que nós estudamos aí na aula 3, né? Ou na aula 4, agora não me lembro. Né? Uma dessas, eu creio que é na aula 4. Ele traz esse movimento em torno do professor pesquisador, considerando que o currículo é um conjunto de hipóteses a serem pesquisadas por docentes, no sentido de desenvolver um currículo comprometido com a diversidade cultural e capaz de desenvolver habilidades de pensamento. Trata-se, portanto, de um modelo processual. Os professores passam a pensar sobre prática
e sobre seus procedimentos, como forma de estabelecer a melhor relação entre meios e fins. Ou seja, o professor começa a entrar aí na construção do currículo, esse professor pesquisador. A avaliação deveria ser guiada pelos docentes, com a utilização de métodos qualitativos e uma espécie de pesquisação. Além disso, né, o docente ele teria autonomia para definir os resultados do próprio trabalho. Autonomia e compromisso por parte do professor com a produção curricular, então o professor tem um papel nesse sentido, são as garantias para a qualidade da educação na visão do Stenhouse. Tá? Um outro movimento que acontece é o de reconceitualização do currículo, que tem forte influência da fenomenologia do marxismo. E nesse movimento existem algumas coisas semelhantes, tá? Como a preocupação com a vida diária da escola fica clara. Na fenomenologia, os estudos autobiográficos e a valorização da narrativa são estratégias para introduzir a vida cotidiana no currículo, e no marxismo foca-se fortemente aí nas interações da sala de aula. Isso fica muito claramente visto na nova sociologia da educação e Freire, tá? Os objetivos com isso é a desnaturalização da separação entre desenvolvimento e implementação do currículo, ou seja, desenvolver e aplicar o currículo não são duas etapas diferentes, elas devem ser duas etapas integradas para que isso funcione, e discutir os estudos curriculares centrados na escola, ao invés de centrados nas autoridades nacionais, como, por exemplo, propunha César Couto. Existem algumas vertentes, como a vertente de matriz etnográfica participante, estudo cotidiano e prática e cotidiano e abordagens pós-modernas, que nós vamos abordar nessa aula. Os marxistas, no entanto, ficam para a próxima. A gente não consegue misturar os marxistas com os pós-modernos sem dar uma treta. Tá? Passemos agora aos estudos da escola. Tá? Começando aqui pelo interacionismo inglês. Tá? Em linhas gerais, esses estudos da escola eles vêm sendo desenvolvidos principalmente pela via da etnografia participativa por duas formas, ou seja, pela avaliação e pelas mudanças das metodologias de pesquisa para perspectivas mais qualitativas, e por meio do que chamamos de interacionismo inglês. A avaliação e as metodologias de pesquisa, né, esse primeiro campo, elas envolvem aí o uso de metodologias qualitativas, porque esse uso de metodologias qualitativas ajuda a perceber a relevância do estudo do cotidiano da escola ou da sala de aula. E o interacionismo inglês surge como resposta a outras vertentes de pensamento, que é o estruturalismo funcionalista. Tá? Nós não vamos adentrar nessa, no entanto, a gente vai explicar o interacionismo inglês. Bom, contribuições aí da nova sociologia da educação que já estudamos aí, representantes de Michael Apple, James Bean, o Peter Woods, que nós vamos estudar hoje, e outros autores aí importantes. Tá? A primeira delas era uma reação à sociologia de matriz positivista, porque ela leva em conta o que há na escola. Ela também desloca o foco da sociologia para a análise da escola como espaço em que ação e conhecimento são construções sociais. Então, esse foco na escola, que é muito presente, por exemplo, no trabalho do David Hargreaves, tá? Isso aí é fundamental para caracterizar esse interacionismo inglês. Existem vertentes, né, na nova sociologia da educação que são interacionistas e tem outros que são marxistas. A gente separou em duas partes. Na próxima a gente volta a falar sobre os marxistas. Agora a gente vai se focar nos interacionistas. Esses interacionistas, né, um dos maiores expoentes é o Peter Woods, tá? Aqui o Woods, que está escrito aqui, né, o Pedro Madeiras. Tá? A etnografia é usada como método de compreensão da vida nas escolas. Vínculos teóricos têm, né, essa abordagem do interacionismo em inglês. A primeira a fenomenologia, depois a etnometodologia e, claro, o próprio interacionismo simbólico. Nessa vertente, tá, existe uma preocupação com o processo escolar. Existe, né, um pressuposto, tá, de que a realidade objetiva ela somente pode ser vista de forma parcial. Então, se a gente for ver da escola essa perspectiva, talvez seja melhor de enxergar.
O interacionismo simbólico ainda, ele tem uma necessidade de entender como os protagonistas de determinadas situações sociais sentem, interpretam e constroem significados para suas ações em dado contexto, o que é muito compatível com a fenomenologia. O interacionismo simbólico acredita também, né, na construção de sentido pelos sujeitos, na capacidade de se adaptar e administrar seus interesses em uma complexa rede de interações, muitas vezes ambíguas e conflituosas, nas quais naturalmente se estabelecem relações de poder. Como os sujeitos negociam com os outros e criam estratégias de ação capazes de levá-los a conseguir o que almejam, também é outra preocupação. Como é que eu consigo o que é que eu quero? Tá? É outra preocupação do interacionismo inglês. O interacionismo inglês também pergunta, né, como as pessoas constroem sua autonomia, mesmo em situações em que não detêm um poder formalmente estabelecido. Tá? Ou seja, como elas se desenvolvem no mundo, mesmo que elas não sejam dotadas de poder. Você faz sua vida, você não tem 3 bilhões de seguidores no Instagram, né? Você não é um grande político, você não é um grande jogador de futebol, você não tem grandes quantidades de dinheiro, você não tem influência nenhuma na sociedade, você não é um prefeito, você não é nada, né? Ou melhor, você não é que seja nada, você é uma pessoa que não é nada além de outras, é isso que eu quis dizer, tá? Então, como é que eu também estou nessa posição, né? Como é que a gente se vira, né, nesse processo? E ocorre uma interação global e local. O que quer dizer isso? Né? Que esse interacionismo inglês ele busca se preocupar a entender as pessoas como produto de uma rede social mais ampla, só que elas também têm a subjetividade delas. Tá? Então, essa preocupação com o que acontece na escola, com esse processo escolar, ela se vincula à comunidade escolar associada, né? No caso, eu quero dizer alunos, servidores, professores, gestores, pessoal da limpeza, segurança, todo mundo, né? Servidores da escola e pais. Né? Como é que a comunidade escolar associada constrói a cultura da escola? Eles acreditam também que a compreensão da cultura é feita a partir do seu interior. Compreender a escola é estar na escola. Implica também esquecer que relações mais gerais de classe ou raça desempenham um papel importante na definição de diferentes ordenamentos para a ação de sujeitos. Então, nem tudo se define, né, a partir disso. Né? Algumas coisas se definem a partir de questões mais individuais e pontuais. A forma como os sujeitos interpretam o mundo e agem a partir dessa interpretação só pode ser entendida a partir da compreensão da interação social com os seus conflitos, contradições e inconsistências. O ser humano é dinâmico e não pense você que você não é incoerente, que você é. A gente só tem um mecanismo bem legal, bem bonito, cujo nome é bem bonito, que é a redução da dissonância cognitiva, que faz com que a gente tenha a impressão de que a gente é super coerente e que a gente não é dissonante. O interacionismo simbólico ele apela para o conceito de situação, tá? Que nada mais pode ser definido como em função de 3 outros conceitos. Então, as situações são as ações cotidianas são definidas pelos sujeitos. O que você faz no dia a dia é definido por você. A situação é um tipo de contexto, ou seja, a situação se relaciona com o contexto. Um quadro interpretativo que cria condições para a própria ação, ou seja, você está numa situação e você está num contexto e você tem interpretações que criam condições para você fazer uma outra coisa. E para eles a ação é sempre contextual, tá? Para Peter Woods, a cultura, tá? Ela se vincula ela é uma noção ampliada. Tá? Ela inclui também contextos que estão além da escola. Mas ele vai dizer que a escola tem a própria cultura dela, porque é um espaço em que sentidos e ações são construídos por meio da interação entre os sujeitos. Então, quando você ia lá para a escola, o que você fazia e o que de sentido você adquiria para a sua vida, o professor, o gestor, tudo isso, né, faz sentido por meio da interação que a gente se constitui. Eu sou o melhor aluno da sala, eu sou o pior aluno da sala, eu sou da turma do fundão, eu me dou bem com o professor tal, eu gosto da disciplina X, eu gosto de dar aula para o 9º ano, para o 2º ano, para o 6º ano, enfim.
né? Tudo isso se constitui a partir dessas relações. O Peter Woods usa também os conceitos de estratégia e trajetória pessoal. Para ele, os sujeitos eles descrevem suas trajetórias pessoais, ou como ele chama também, de carreiras. As trajetórias da pessoa, elas envolvem uma visão de si, tanto do sujeito quanto da inserção desse sujeito numa instituição. Então, você não é só você é você na escola. Então, no nível individual, para ele, os sujeitos eles têm intenções, eles têm metas, eles têm projetos que precisam ser negociados com interesses diversos. Afinal, você não pode fazer tudo o que você quer. Assim como com as culturas dos diferentes grupos, tá? A negociação ela envolve estratégias complexas, e aí entra o aspecto institucional, em que as intenções dos sujeitos interceptam o que é socialmente determinado e os ordenamentos de múltiplas culturas. Então, existe um intercruzamento. Você é um estudante lá na escola, vamos supor, Madre Imaculada, mas você vem do bairro do Maracanã, né? Até um pouco improvável isso aí. Você vem lá do bairro da Prainha, enquanto o outro vem lá do Santo André, e vocês têm formas de pensar diferentes, ou mesmo você tem formas diferentes de pensar de uma outra pessoa do mesmo bairro que você, etc. Então tem múltiplos contextos, porque de repente vocês são de grupos diferentes, né? Ou tiveram criações diferentes, tá? Não é só o bairro, ou não é só o tipo de personalidade, ou não é só o tipo de criação, ou enfim, os vínculos que você, todos os vínculos que se estabelecem na sua vida influenciam para você. Então, por exemplo, vou pegar uma coisa aqui um pouco mais sistematizada acerca da e mais restrita escola. O aprender a ser aluno é interação, né? Só que você não pode fazer tudo o que você quer. Então, existem regras implícitas e regras explícitas. Você não pode chamar palavrão na sala de aula, por exemplo. Né? Isso, às vezes, é até implícito, porque já é suposto admitido. A mesma coisa você não pode colar. Mas tem certas regras que o professor não gosta que você faça. Por exemplo, isso são, digamos assim, explicitadas na sala de aula. Tem coisas que você não gosta também que você apresenta lá para o professor, por exemplo. O currículo, tá? O que vai ser estudado, a quantidade, o tipo de trabalho, assim como aspectos referentes à disciplina, também você precisa entender essas questões, né, como aluno. E o Woods ele se nega a perceber regras e procedimentos como provenientes de alguma instância de fora da escola ou como arbitrários, porque na escola também se estabelece essa cultura. Então, as regras elas são negociadas cotidianamente pelos sujeitos, dia a dia, o que se dá, obviamente, num contexto específico. Ser aluno, portanto, é estar em ambiente de normas negociáveis, é estar em um ambiente de relação de poder, é ser produto e produtor de normas, de regras. Nesse sentido, o Peter Woods ele destaca que a experiência escolar ela pode ser, inclusive, traumática, porque não é a mesma que a familiar, certo? Então, entrar nesse ambiente pode ser, de fato, traumático, ou não, né? Isso daí depende do sujeito. Bom, as contribuições de Woods, né? Então, em outras palavras, o Woods ele contribui para reforçar o caráter colaborativo, né? Que ele obtém aí essa conclusão a partir dos estudos etnográficos. Então, o currículo é composto por interações sociais e simbólicas que ocorrem na escola. E nessas, os ordenamentos macrosociais se fazem presentes, além de que, né, o lugar formador da pesquisa sobre escola, que é destacada na preocupação com esses estudos colaborativos. Tá? Então, essas duas contribuições do Woods. Então, o que compõe o currículo? São coisas que envolvem também a escola e o papel da colaboração e da pesquisa são importantes para o Woods. Nós chegamos agora, né, em outra forma de encarar a questão da prática, que é o professor reflexivo. Tá? Vou começar aqui falando do Donald Schoen. Donald Schoen, eu já antecipo para vocês, ele foi amplamente criticado na área educacional. Tá? Existe um amplo debate sobre isso. Os marxistas trucidam o Donald Schoen, em outras palavras. Né? Tem até uma questão aí que algum dia, né, pode ser que vocês se deparem com isso, vocês vão entender o que eu estou falando agora. Né? Por quê? Porque isso aqui, o professor reflexivo, o conceito de professor reflexivo, ele é um desdobramento socioconstrutivista. Né?
O Donald Schoen ele vai acreditar que a formação de professores é contínua e se dá através da reflexão sobre o próprio trabalho dele, ou seja, o professor faz o trabalho dele e reflete sobre ele. O currículo formal, para ele, é reescrito pelo professor, ou seja, aquelas designações, a BNCC, quando foi implementada na sala de aula, é uma reescrita do professor, na medida em que ele reflete sobre a sua prática docente. Ele pensa, poxa, mas eu apliquei isso aqui, não funcionou, não deu certo, não foi legal e tal, né? E claro, de acordo com os critérios que amplamente são desenvolvidos na experiência prática do professor. Para ele, né, o docente é um formulador do currículo vivido nas escolas. Lembra que a gente tem o currículo formal, que é aquele prescritivo, o currículo oculto, que é aquele que se esconde nas relações de poder aí no currículo formal e nas relações de sala de aula, o currículo vivido, que é da experiência dos sujeitos, o professor, o aluno na escola, como é que ele acontece na escola, e o currículo como texto, que são o currículo como relações estruturais e pós-estruturais, digamos assim, né, que acontecem aí na vida escolar. Então, o campo do currículo, eu queria até trazer isso nesse momento oportuno de síntese, que estamos aí próximo da metade do curso, ou já estamos em 60%, porque estamos na sexta aula, né? O currículo é um campo da educação que ele se preocupa em descrever a experiência escolar, certo? Então, isso envolve o currículo formal, o currículo vivido, o currículo oculto e o currículo textual, o currículo texto, o currículo documento, né? Vamos dizer assim, né? Documento de identidade, como gosta de falar o Tomás Tadeu. Tá? E não há sentido separar para Donald Schoen o desenvolvimento e a implementação curricular. Vocês me dão só um segundinho aqui, porque eu acho que o Fox, que é o meu cachorro, está querendo sair aqui. Pronto. Então, a discussão sobre reflexão na prática docente, ela não é de hoje, tá? Ela data do período de 1980. De certa maneira, né, até antes disso, porque ela envolve a problematização das situações vividas em sala e o pensar sobre elas. A pesquisa da prática para ela é central em Schoen. Como você vê essa questão da prática, o Schoen ele é um dos que se apropria dos trabalhos do Dewey. Então, ela começa em 1980 ali por volta do Schoen, mas ela vem bem desde antes, tá? Então, 1980 foi parte de um movimento mais amplo de recuperação da prática, como preocupação central do campo do currículo. E para você ver, quando a gente fala em currículo, provavelmente quando vocês chegaram na sala, vocês falaram: o que é a teoria do currículo? Para a gente aprender a fazer currículo Lattes. Alguém me fez essa pergunta, eu não sei se foi, eu acho que, na verdade, nem foi vocês, desculpa, foi meu irmão, eu acabei de me lembrar, que eu fui falar para ele que eu estava trabalhando essa disciplina de teorias do currículo. Aí ele disse assim, mas como assim teorias do currículo? Os alunos vão aprender a fazer currículo Lattes? Aí eu disse, pô, eu disse que não, currículo como campo educacional. Então, a gente chega com uma noção de currículo como sendo só uma ementa de curso, um plano de curso, alguma coisa nesse sentido. Mas o currículo ele é um campo muito mais amplo, tá? E ele incorpora, claro, a prática, né, como elemento central aí a partir dos anos 80. Existe uma reação à ideia da escola como um lugar de aplicação de projetos produzidos em outras esferas e que trata a formação docente como um dos obstáculos à sua adequada implementação. Lembra que eu falei para vocês do racionalismo técnico? Chega lá o projeto do COU, o MEC elabora um documento, manda para todas as secretarias de educação, aí eu vou me restringir aqui ao Estado, mas também pode servir para a CEMED, se você quiser trabalhar nesse contexto. Aí a SEDUC manda para a Quintaúra manda para a Capacete Escola de Santarém, a gente vai aplicar o currículo, porque foi pensado lá por alguém que nem vive a escola. Essa discussão aqui, que por volta das vezes aparece aqui nas nossas discussões pedagógicas, é ela que a gente está falando, tá? Então, existe essa reação a esse movimento racionalista técnico que coloca o de cima para baixo. Tá? Aqui a gente está falando agora do de baixo para cima também. Então, para esse período,
É um período em que se aposta na pesquisação e que se defende a produção de conhecimento sobre a própria prática e sua utilização, né, como um mesmo processo. Ou seja, produzir conhecimento sobre a prática e praticar é a mesma coisa. Ou melhor, é a mesma coisa não. Fazem parte da mesma coisa. Para Shon, a prática reflexiva ela envolve o conceito de conhecimento na ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. Então, o Shon é muito criticado por isso, inclusive, né? Porque, quer dizer, você está refletindo para depois refletir sobre quando você tem um conhecimento você não reflete, é meio estranho, né? Mas a gente vai falar aqui qual é a ideia do Shon, né? Depois, se você quiser bater nele, ele já apanhou demais. Tá? Então, conhecimento na ação é o quê? Conhecimento na ação, tá? É essencialmente a teoria prática do docente. É o conhecimento que ele produz na atividade profissional. Sabe aquele conhecimento da prática, da experiência que o professor tem? Muitas vezes ele não consegue verbalizar, tornar explícito. Pois é, aquele conhecimento tácito que ele tem. A reflexão na ação é o primeiro nível de reflexão que o docente reflete sobre os conhecimentos que ele coloca na ação. Então, por exemplo, quando o aluno te faz uma pergunta, né, que te move no sentido de você questionar, a sua própria surpresa com a questão, aí você reformula e cria a partir dela novas hipóteses de ensino, né? Isso aí, por exemplo, é uma etapa de reflexão na ação. Então, a reflexão na ação ela pode ser resumida como sendo o conhecimento produzido pelo docente, tá? Sobre os conhecimentos que ele coloca em ação. Então, essa que é a reflexão na ação. Ele reflete sobre os conhecimentos que ele coloca na ação. Depois, ele vai refletir, tá? Sobre essa reflexão. Então, o professor ele produz esse conhecimento na ação, e aí esse conhecimento é usado para lidar com novas situações, para as quais ainda não é suficiente e necessário. Então, a reflexão na ação é ela que constrói novos conhecimentos a serem mobilizados. Então, você vai ministrar, por exemplo, uma aula sobre outra coisa, mas você já tem um conhecimento na ação, você busca colocar esse conhecimento e reflete sobre ele. Tá? Depois, a reflexão sobre a reflexão na ação é uma etapa posterior. Aí o professor ele pensa, analisa e questiona de forma sistemática a sua prática como estratégia de formação para a prática futura. E depois que ele tem o resultado de tudo isso, dessa aplicação de conhecimento na ação, dessa reflexão na ação, ele reflete sobre essa reflexão na ação. Tá? Para o Shon, os professores eles têm um papel ativo na formulação do currículo, porque a prática é fundamental, é na prática que a coisa acontece. Outro autor, tá, é o Kenneth Zeichner, tá? Se escreve Zeichner, né? Mas é Zeichner que se pronuncia. Para o Zeichner, ele fez vários estudos aí com licenciandos, tá? Com alunos que eles chamam na literatura internacional de educação de futuros professores. Ele vai dizer, né, e isso aqui é totalmente observável, perguntem-se a vocês mesmos, talvez teoria do currículo, né, pode ser o inferno dos professores do curso de vocês, porque se vocês absorverem essas coisas, vocês vão ficar se perguntando certas coisas que você, olha, se eu não tivesse essa disciplina, eu não ia pensar nisso. Mas, naturalmente, os licenciados naturalizam os currículos prescritos ou tradicionais e acreditam que esse é o certo e isso é o que tem que ser feito. A mesma coisa acontece com a prática de sala de aula na didática, tá? Mas aí a gente já está entrando em outro campo. Então, para o Zeichner, a pesquisa realizada sobre a própria prática é muito relevante, tá? Para ele, a ferramenta mais relevante para fazer isso é a pesquisa-ação, tá? E justamente para é a ferramenta relevante para as reformas curriculares realizadas em escolas ou mesmo em redes de ensino. Por quê? Porque para fazer uma reforma curricular, você precisa chegar nesse professor. E a forma mais natural de chegar nesse professor é por meio da prática, para Zeichen. Que estratégias metodológicas ele usa? Né? Ele usa diários, portfólios, biografia, orientação de estágio para formação desse professor reflexivo. Tá? O Zeichner ele é crítico quanto à transformação da prática reflexiva. Tá?
Então, para Zeichner, uma das críticas dele é quanto ao possível eficientismo que essa prática reflexiva pode levar. E é interessante isso, porque muitos trabalhos hoje em dia vinculam os trabalhos do Schön, por exemplo, os trabalhos da Alessandra Arce, do Newton Duarte, vinculam o Schön, no campo aí da formação de professores, a um eficientismo, a um tecnicismo, a uma coisa, digamos assim, neoliberal, tá? Por quê? Porque o Zeichner ele repara que muitos projetos envolvem apenas a reflexão sobre procedimentos didáticos ou incorpora a reflexão do professor para tornar mais efetiva a reprodução de práticas definidas em outras esferas de decisão curricular. Ou seja, né, o professor, muitos projetos eles analisam como o professor, ele, digamos assim, se apropria eficientemente de técnicas de ensino que, bom, enfim, vieram de cima para baixo. A outra é a dimensão individual e o trabalho diário, tá? Alguns outros projetos enfatizam a dimensão individual do professor e não o trabalho colaborativo. Ou vinculam apenas ao trabalho diário do professor, que o professor faz no dia a dia, excluindo a reflexão do contexto em que esse trabalho é realizado. Ou seja, o professor ele trabalha, mas ele reflete também. Bom, não sei se vocês já tiveram experiência didática, mas toda vez que eu saio de uma aula, eu penso sobre ela. Né? E penso sobre a aula no geral, sobre o curso no geral, o que eu posso fazer para melhorar, e como, não só o que eu posso fazer para melhorar, mas o que eu posso compartilhar, muitas vezes, com meus colegas, o que eu faço por meio de artigos científicos, nas quais eu relato a pesquisa sobre a minha própria prática. Né? Até porque muitas vezes eu estou testando coisa nova. Tá? E também que relações de poder perpassam, isso é uma reflexão relativamente nova para mim, eu não tive isso aí na minha formação, né, mas que relações de poder perpassam por essas questões, o que torna o trabalho docente um trabalho muito difícil. Tá? Então, ele fala que a reflexão não é positiva como um fim em si mesmo. A gente não deve refletir só para refletir. A gente deve buscar com essa reflexão ampliar a justiça social. E, por último, né, ele vai também dizer que as decisões curriculares que os docentes desenvolvem sobre o que e como ensinar e sobre como avaliar devem ampliar as possibilidades de vida dos alunos. Essas decisões curriculares devem permitir a ampliação dessas possibilidades curriculares dos alunos. Tá? Agora a gente passa aqui para o Ivor Goodson, ou Ivor Goodson, tá? T2 e 30. Tá? Bom, Ivor Goodson é o cara como é que eu posso falar? Da história de vida dos professores. Para ele, o currículo vivido é aquele que inclui as experiências dos sujeitos no desenvolvimento. Então, o Goodson, ele pode ser encarado como alguém que está fortemente vinculado aí a uma vertente crítica, mas mais próxima aí da fenomenologia. Tá? Então, os estudos do Goodson sobre as histórias de vida são, em certa medida, estudos biográficos e guardam alguma relação com essa forma de ver o currículo. E aí, por isso que eu falei para vocês que ele está próximo da fenomenologia. Por quê? Porque ele se situa na nova sociologia da educação, mas nem sempre ele está de acordo com ela. Então, o Goodson, ele tem um trabalho aí que ele se destaca muito em política curricular, no qual ele vai dizer que existem dois níveis de políticas curriculares, o nível pré-ativo e o nível ativo. O nível pré-ativo é o nível dos documentos, tá? E o nível ativo é o nível da sala de aula. Tá? Todos esses dois níveis interferem na vida cotidiana dos sujeitos, o que implica a necessidade de que sejam discutidas com base no sistema. Então, a BNCC e a prática docente do professor vão fazer diferença na sala de aula aí no processo educacional e para a implementação dessa política curricular. Para ele, as histórias de vida dos professores ampliam a linguagem de poder usada nas reformas curriculares. Se a gente escuta as experiências de vida dos professores, a gente dá mais poder, digamos assim, para eles. Porque é uma espécie de contracultura. Afinal, se contrapõe às culturas de reforma baseada no apagamento do professor. O racionalismo técnico famoso de cima para baixo. Tá? Bom, então o Goodson ele se preocupa em fortalecer o protagonismo docente nas políticas curriculares, porque para ele é a melhor forma de garantir que o professor colabore com pesquisadores, né? E isso é feito a partir da história de vida dos professores.
Tá? Os professores, quando discutem o currículo e decisões que eles tomam, eles fazem uso constante das experiências pessoais, da história de vida deles. Ah, quando eu trabalhei na escola tal, quando eu trabalhei com a turma tal, eu fiz isso. Então, o professor ele pega direto essas experiências. Tá? Então, Goodson, ele constrói uma defesa a essa noção das histórias de vida, né? E essa defesa ela perpassa por alguns pontos. O primeiro deles é uma crítica à noção de professor reflexivo. Tá? Ele vai dizer que o conhecimento prático e pessoal ele pode ser antitético, ele pode ser contrário a um projeto consistente de profissionalização que discuta questões como o status e o poder dos grupos profissionais. Aquela questão da prática, você está como agente do Estado, está olhando aqui só o que você faz, esquece do que está ao redor. Tá? A pesquisa sobre prática, ela reduz o professor à sua prática, isso também umas questões, né, de colocar só ele aqui com um cabresto olhando só para a prática, objetivando o professor e deixando de lado a sua integridade como sujeito. O professor ele não é só um professor dentro de uma sala de aula, ele tem relações que ele estabelece na sociedade como um todo, ele vem de uma classe social, ele é de uma raça tal, ele é de um gênero tal, ele é professor, professora ou professor, e como você queira, em linguagem neutra, tá? Para ele também, a colaboração entre pesquisador e professor tem por base a prática do docente, que é normalmente um terreno de ansiedade e insegurança para ele. Gente, quando vocês forem tentar fazer o TCC de vocês, vocês vão ver que existe uma certa resistência da escola a deixar a gente entrar lá, nós pesquisadores. Então, esse trabalho, em grande parte, essa dificuldade, desculpa, ela de realizar esses trabalhos, surge porque a prática do professor é um terreno de ansiedade, ele se sente avaliado, então, pô, esse cara vai me avaliar, ele vai dizer que eu estou errado, ele vai me escrever no artigo científico, ele não vai nem voltar aqui para me dizer, eu não sei nem o que aconteceu. Então, muitas vezes, a escola ela espera que a gente estabeleça uma relação de confiança com ela justamente por causa disso. Eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos num projeto colaborativo, fiz amizades muito legais com professores da educação básica, que são meus amigos até hoje, e volta e meia a gente ainda colabora com algumas coisas. Eu já não estou mais no projeto, porque eu estou cheio de coisa para fazer, provavelmente alguns de vocês já até receberam uma mensagem automática minha, com 10 trabalhos lá, os 10 trabalhos de Hércules lá, poderia até ampliar para 12, se eu quisesse, tá? Os 12 trabalhos de Pantoja. Então, para o Goodson, então, a gente precisa, para buscar essa colaboração, fugir dessa... Fugir não, é um termo forte, mas desviar dessa questão da prática. A gente tem que ir para a história de vida. A interação deve ser em torno da história de vida, porque é aí que os docentes se sentem mais confortáveis. Bom, é sempre interessante a gente colocar que as narrativas elas devem ser situadas em um contexto histórico. A história de vida ela é localizada em um contexto, porque, afinal, ela é uma construção social, ela não é uma produção individual dos sujeitos. Tá? As histórias de vidas elas são possibilidades de associar vida privada como espaço público, entendendo como o cotidiano interage com a estrutura. Então, é essa questão do sujeito com a escola, sabe, eu sou eu, mas eu, na verdade, eu sou um produto de relações também com o mundo que eu vivo. Tá? Então, sem articulação com a estrutura ou com o contexto histórico, as narrativas elas assumem função reacionária nas reformas curriculares. Estando situadas em um contexto, tá? Desculpa, que eu já pulei mais do que eu deveria. As culturas de pertencimento dentro e fora da escola, o ciclo da trajetória delas, o estágio da carreira dos docentes, os incidentes críticos na vida e no trabalho, bem como relação de vida com a história social, são aspectos importantes a ser considerados. O que eu vou olhar da história de vida? Né? A que eu pertenço? Eu faço parte de algum movimento social, eu faço parte de algum grupo, eu sou do CrossFit, eu sou do evangélico, eu sou do bar, eu sou do mar, eu sou surfista, eu sou, sei lá, o que você quer colocar aí? O círculo de pertencimento dentro e fora da escola. O ciclo da trajetória, onde se formou, onde trabalhou, o que fez na vida aí de profissional, o estágio da carreira em que ele está, ele é um professor inicial, ele é um professor que está em rota de se aposentar, ele é um professor no meio do caminho, os incidentes críticos em sua vida, ele sofreu um PAD, né, na SEDUC, ele sofreu um PAD, aí, digamos assim, na UFOPA, ele
ele teve alguma premiação, algum reconhecimento na carreira, ele teve algum tipo de sabor na vida dele, brigou com algum aluno, brigou com algum gestor, teve alguma consequência para isso, foi remanejado de escola, tá? Relação de vida pessoal, profissional, a história social também são importantes. Então, essas coisas que você precisa olhar aí no Goodson. Para ele, né, o último ponto que eu vou ressaltar sobre o Ivor Goodson é que a vida é aquilo que fazemos no cotidiano e o que se sente, né? Então, logo, uma boa história de vida deve buscar harmonia entre esses níveis em que a vida é vivida, entre o que você faz no cotidiano e o que você sente, tá? Passemos agora para os pontos mais finais, né, que entram aí em 40 minutos e 21 de aula, tá? Os estudos nos dois com os cotidianos, tá? Então, a primeira coisa, Stenhouse, né, que foi um dos caras que eu falei ali quando eu fui falar do interacionismo inglês, né, mencionei, esses estudos do cotidiano têm algumas aproximações com a visão do Stenhouse, tá, sobre as políticas curriculares, tá? Para o Stenhouse, a escola ela não é uma caixa preta, ou seja, ela é alguma coisa que a gente pode analisar. Os modelos sistêmicos não são os mais adequados, a gente pode olhar aí, né, de uma perspectiva também local. O espaço escolar ele tem relevância e complexidade, ou seja, uma escola não é igual a outra. E os métodos qualitativos são relevantes para compreender o espaço escolar. Então, a gente precisa olhar como ocorre cada coisa em cada escola. Agora, existem afastamentos, tá? Então, esses estudos do cotidiano, eles dão respostas diferentes às abordagens tradicionais do que o Stenhouse, tá? Existe uma recusa dos estudos do cotidiano em lidar com a separação entre a escola e os demais contextos da vida, ou seja, os outros contextos a que você pertence também fazem parte e permeiam a cultura escolar. Lembra que eu falei para vocês, talvez vocês não lembrem, né, porque é uma informação muito específica, mas que muitas vezes a gente quer, lá na psicologia da educação, a gente quer isolar a criança do meio social, mas na verdade o meio social ele penetra pelos orifícios da escola, né? Ficou meio, não sei se esse tom ficou legal, né? Mas ele entra por meio das brechas da escola, tá? E, por último, né, aqui o outro afastamento é uma interrelação multicontextual. Esses múltiplos contextos se interpenetram numa tessitura complexa, tá? Uma rede de conhecimentos e práticas. Ou seja, né, aquilo que você traz de um canto da sua vida vai entrar na escola e da escola para a vida. Então, essas coisas... E, claro, você não é só escola e casa, você tem o seu grupo, você tem os seus grupos, suas amizades, né, os seus pais, enfim, toda uma rede complexa de relações. Bom, os diálogos preferenciais são com autores franceses, como, por exemplo, o Michel de Certeau, o Michel Foucault, o Gilles Deleuze e o Félix Guattari. Tá? Então, esses 4 autores que são aí voltados aí para os estudos do cotidiano, eles são até meio já pós-estruturalistas. Bom, os estudos do cotidiano eles também se misturam um pouco com o campo de formação de professores, em especial nos trabalhos da Nilda Alves. Tá? Os estudos do cotidiano também eles se interessam em entender a constituição dos sujeitos nas suas redes de subjetividade. Isso é uma coisa interessante. Como é que o sujeito se constitui nessas redes de relações entre pessoas? Tá? E, nesse sentido, existe aí uma corrente de conhecimentos, currículo e formação que são depositários dos ideais modernos, tá? Como, por exemplo, linearidade, ordenação e hierarquização típicos, tá, do método científico. No contexto, o contexto surge da prática social. E essa prática é um conjunto de fatos culturais e como espaço-tempo de tessitura de conhecimentos que seguem uma lógica própria diversa da científica. Então, é preciso haver essa separação.
Tá? Então, a lógica do cotidiano se refere muito a Henri Lefebvre, tá? Que é um autor também francês, e as relações contemporâneas, diferentemente dessas noções de currículo mais modernistas, né? Elas tendem a uma maior fluidez, a uma horizontalidade, uma criatividade e coletivização. Tá? Então, a centralidade do conhecimento científico cede espaço para outros saberes relacionados à ação do dia a dia. Tá? Em sentido amplo, os conhecimentos eles são tecidos em redes constituídas na inter-relação complexa de diferentes contextos. Então, o que quer dizer isso? Que qualquer conhecimento escolar ele não é produzido somente na escola e nem fica restrito a ela somente. Existe uma interceptação desses contextos trazidos para a escola que frequentam e passam a fazer parte de outros contextos em que se constituem uma espécie de dentro ou fora da escola. Tá? E, né, para os estudos do cotidiano, essa noção de que a prática social é inclusiva, ela é muito importante. Então, esses estudos do cotidiano, eles deslocam o conhecimento para a prática social. Para eles, né, é no cotidiano que surgem as práticas e, consequentemente, as teorias. A teoria ela surge aí, digamos assim, da prática no cotidiano. Então, a Nilda Alves ela fala em teorias práticas ou prática teoria prática, tá? E nesse sentido, as fronteiras entre ciência e senso comum são construções modernas que não se sustentam numa epistemologia da prática cotidiana, que é aquele aspecto que eu falei para vocês. Bom, tem a ciência com esse pensamento modernista, até meio iluminista, por assim dizer, linear, né? Ordenado, hierarquizado, e existe esse saber social, que ele é uma coisa caótica e complexa, e que, na verdade, né, essas duas coisas, elas ambas são construções modernas e a gente precisa enxergar isso de uma forma diferente, e essa forma diferente não se sustenta numa epistemologia da prática cotidiana. A epistemologia da prática cotidiana é diferente. Por último, eu vou falar aqui sobre o Michel. O Michel não, eu botei Miguel aqui, é Michel. Porque Michel em francês é Miguel, tá? Para quem não sabe. O Michel dissertou, tá? Ele vai dizer que que o cotidiano é um tecido por meio de táticas de uso do já existente, a certa improvisação. Então, o que eu vou fazer agora? Sei lá, eu vou comprar um salgado ali na padaria Bom Pão porque eu tô com fome. Mas não tinha nada de escrito antes quanto a isso, entende? O que eu vou fazer depois dessa aula? Eu não sei, eu acho que eu vou gravar. Então, o cotidiano ele é tecido por meio dessas táticas. Imagina que acontece uma situação que nunca aconteceu com você, cai um raio na sua casa, você vai fazer o quê? Então, você vai usar táticas que você já tem, tá? Para ele, né, os conhecimentos, tá, eles recusam a pretensão de globalidade. Então, a prática ela vai englobando os múltiplos contextos em que os sujeitos são constituídos como redes de subjetividade. Os currículos formais, tá? Eles envolvem os conhecimentos científicos e as práticas hegemônicas, elas coexistem com saberes, crenças, etc. Então, ao mesmo tempo que você está lá na sala de aula, vamos dizer assim, falando sobre física, você tem um aluno terraplanista. Você está falando sobre evolução, você tem um aluno criacionista. Então, tem todas essas questões malucas que estão aí envolvidas e que o Michel dissertou ele leva em consideração. Ele vai dizer também que alguns conhecimentos têm mais poder, tá? Então, dessa maneira, né, eu já estou até pulando aqui, né, essa questão. Eu acabei de pular aqui o slide, acho que o próximo já entra aqui já entra na prática como contemporaneidade. Eu estou já falando aqui no final da aula. É... Os conhecimentos eles recusam a pretensão de globalidade, eles são pontuais e existem difusos na rede em que são praticados, constituem-se como práticas de praticantes e não são apresentados necessariamente por um texto de fala articulada por decisões e atos oportunistas. Isso aqui digamos assim,
uma síntese do que o Michel Dissertot fala sobre a questão do cotidiano. Aí agora eu vou voltar para aquele ponto que eu estava mencionando para vocês, tá? Em que a gente vai estabelecer essa relação mais próxima. Então, alguns saberes vão ter mais poder e são mobilizados pelos sujeitos na textura das suas alternativas, nesse fazer cotidiano, nessa improvisação da vida diária. E a forma de utilização do saber não pode ser prevista. Aí eu puxo o Nilda Alves também, né, para falar que esses procedimentos devem ser usados por praticantes que subvertem os paradigmas hegemônicos em que foram formados. Então, não é só aquela coisa assim, o professor tem autoridade, tem um conhecimento, ou a autoridade global tem um conhecimento e vai botar para cá. Não, tem praticante, tem gente que faz isso aí. O professor, ele faz aí, ele é contra a cultura, ele é contra-hegemônico, ele faz de um jeito diferente, eu não vou fazer. Né? Também ele se recusa a fazer, mas muitas vezes faz. Tá? E no cotidiano, a gente deve captar esse cotidiano em sua própria lógica caótica, sem tentar domesticá-lo. Ou seja, isso aí até se aproxima da ideia de educação como arte, né? De currículo como arte, currículo artístico. A gente vai fazendo nesse caótico, compreendendo essa coisa toda sem querer sistematizar e domar essa coisa e segurar ela nas nossas mãos e controlá-la. No sentido de entender como os sujeitos se constroem como sujeitos autônomos e o currículo produz práticas emancipatórias em ambientes fortemente regulados. Se vocês forem ver, a escola ela tem uma estrutura de uma prisão, porque ela quer disciplinar os corpos, entende? E mesmo assim a gente não oferece resistência. Desculpa, me emocionei um pouquinho aqui. Tá? Por último, né, em 51 minutos e 12, aqui esse slide ele já é menorzinho, como vocês podem ver, já estamos no último slide da aula, né? 51, desculpa, era 51 e 12. Tá? Então, por último, a gente chega aqui na prática, na contemporaneidade, existe uma crítica à racionalidade tayleriana, hoje contemporaneamente, né? Existe uma crise do pensamento moderno, o questionamento do realismo. As coisas são apenas nomeadas ou, na verdade, a linguagem produz as formas de pensamento? Então, essa é uma das críticas, né, de que a realidade é construída pela linguagem, né, que é uma coisa muito voltada aos pós-modernos. Se eu botar que isso é coisa de pós-moderno no questionário, você pode responder que é. Tá? A realidade é construída pela linguagem. Tá? Então, claro, não vou botar dessa maneira, porque senão você vai dizer assim, não, o professor acabou de falar na aula passada que se ele botar coisa de pós-moderno é porque está errado, né? Então, naturalmente, eu não vou colocar coisa de pós-moderno. Depois tem também um diálogo com os autores do pós-estruturalismo, como, por exemplo, o Goodson, né? Ele vai dizer que as histórias de vida foram beneficiadas com a pós-modernidade. E existem também críticas à modernidade, como os trabalhos de Foucault, Deleuze, e Guattari e o próprio Cotidiano. Tá? Por último, a referência à realidade concreta é muito forte. As teorias, elas incorporam essa crise do realismo, de achar assim, nossa, eu estou vendo uma realidade objetiva e descrevendo ela mais próximo possível por meio das minhas teorias, ou a minha teoria é um sistema que eu criei essa realidade. O Tomás Tadeu gosta muito dessa perspectiva, de que eu crio as coisas que eu vou, das coisas que eu vou falar, eu não somente as nomeio. Então, quando eu estou falando aí para vocês de uma aula, o que é uma aula? Uma aula não é uma coisa que existe no espaço-tempo, uma aula é uma produção. Uma aula com coisa inventada, tá bom? Pois não vem mais o realismo como transcendental, ou seja, essas teorias incorporam essa crise do realismo e não vê ele mais como transcendental que paira acima da construção social ou da tessitura cotidiana do conhecimento. Agora, tem uma coisa importante. Por mais que a gente venha com esse negócio de a linguagem construi conhecimento e tal, não sei o que é beira um pouco para o relativismo, dizer qualquer coisa vale, a gente tem que ter uma última consciência de que o conhecimento, no entanto, deve se referir de alguma forma à realidade. Beleza, gente? Um forte abraço a todos. Essa é a referência ao capítulo 7 da Alice Lopes e Elizabeth Macedo. Vou fechar aqui agora. Cadê? Vamos voltar aqui para o Zoom. Interrompendo a gravação. Forte abraço.